Glória a Deus. Diz assim a partir do versículo 9: Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. 2 amém. 3, 4 amém. Vou ler de novo para ver se melhora. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia. Orou, igreja, você começou a chegar no culto. Glória a Deus, aleluia. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Ou seja, não tem diferença, irmão. Aquele que invocar o nome do Senhor, além de ser salvo, não será envergonhado. Mas vamos continuar. Você está melhorando, você está melhorando. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele que não creram, em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daquele que anuncia as boas novas. No entanto, sempre tem um no entanto na Bíblia, né? Esses no entanto a gente tem que ficar ligado. Amém? Ele diz assim, no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu vou falar de novo. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Nós estamos em uma série, As Chaves do Reino. E está sendo maravilhoso, de verdade, porque esses tempos atrás as pessoas disseram bem assim: pastor, às vezes eu fico em dúvida quais são os princípios bíblicos. Então nós estamos na Chave do Reino, pregando sobre princípios bíblicos. Por quê? Nós caminhamos debaixo de uma palavra nessa igreja de que quem cumpre princípios vive promessas. Então nós precisamos descobrir quais são esses princípios. Então nós já aprendemos, eu acho que 7 até hoje. Eu lembro os que eu preguei, né? Então eu preguei 4, foi pregado mais 3, então hoje é o 8º princípio que nós estamos pregando. Na verdade a gente precisa fazer fazer uma tabelinha explicando cada um deles e tal. E hoje eu quero ministrar contigo sobre o princípio da fé. Porque a fé é um princípio, amém? Muitos de nós achamos que a fé é um sentimento, e eu preciso pegar pesado aqui hoje, amém? Glória a Deus. Você promete que não vai ficar chateado comigo? Glória a Deus. E se eu parecer que eu estou nervoso, eu estou calmo. É só para dar um gás a mais na administração aqui. Amém? Porque a fé é um princípio. Porque junto com a fé vem promessas. Amém? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu e você queremos agradar o coração do Pai, nós precisamos cumprir esse princípio. Qual é? Ter fé. Só que tem uma má notícia. A maioria do cristão vive uma fé ignorante. A maioria do cristão, eu ia falar burra, mas eu estou mudando. Mas como eu falei, agora eu não mudei nada. A maioria do cristão vive uma fé ignorante, uma fé sem base, uma fé sem nexo. E muitas vezes você acha que ter fé é acreditar em algo. E a Bíblia olha para mim e para você e diz assim: você acredita que Deus existe, que Deus faz? Pois bem, até os demônios acreditam e tremem. Ou seja, uma fé sem movimento é uma fé burra, uma fé ignorante, uma fé morta. Uma fé sem obra é uma fé que ela não vai gerar em você o cumprimento de uma promessa do Senhor para a tua vida. Amém? E no livro de Hebreus capítulo 11 diz: ora, a
fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu não vejo, mas eu tenho certeza que tem. Eu estou esperando que aconteça, mas eu já tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Porque a minha fé está no Deus que prometeu. E a Bíblia fala que o Deus que prometeu, de nenhuma das promessas que Ele fez a Israel, ou seja, que Ele fez aos filhos, Ele deixou de cumprir nenhuma. Tudo que Deus prometeu, Ele está disposto a cumprir. Só que o que acontece? Às vezes, irmãos, nós ficamos com a fé no além. Nós saímos e achamos que uma fé é um pensamento positivo. Que a fé, nossa, eu senti uns negócios assim no culto hoje. Tu também sentiu? Eu estava assim, não, eu estou cheio de fé. Aí você percebe, irmãos, que você caminha meio metro lá fora e parece que tudo aquilo que você sentiu foi por água abaixo. Vocês já pintaram a cara, o corpo, a mão com tinta guache? Alguém já fez isso? Quando você tem um filho aí, né? Você pinta. Tu é o melhor crente que tem aqui na igreja, Calão. Ele nem pisca. Você pinta com tinta guache, mas depois você sai para fora ou vai para chuva e você percebe que toda aquela tinta se vai. Sabe, a fé burra é como uma tinta guache, em que você se pinta todo, você parece que está bom, você parece que está maravilhoso, mas quando vem a primeira água, a primeira tempestade, ela parece que lava tudo aquilo que estava no externo. Por quê? Porque essa fé ignorante, ela fica só na emoção, ela fica só lá fora. Eu preciso que você entenda que Deus te trouxe deste lugar hoje para consolidar a tua fé na rocha, e que a tua fé seja uma fé inteligente, não uma fé no além. Amém? Porque a fé emocional, irmãos, ela não vai te levar a lugar nenhum. E eu não estou falando que nós não podemos ter emoção. Bem pelo contrário, eu não estou falando que nós não podemos ter um arrepio, o agir do Espírito Santo na nossa vida. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter base, ter nexo. Por quê? Porque senão nós seremos enganados. E muitas vezes, irmão, nós achamos que ter fé é fácil. É ou não é? Não é. Ter fé é muito difícil. E eu vou provar para você o quanto que é difícil ter fé. Por que que Deus faz algo extraordinário quando Abraão decide entregar o filho? Por que que essas pessoas, elas marcaram o nome na história por atos de fé? Se você for ler o livro de Hebreus, alguém aqui já leu o livro de Hebreus? O livro de Hebreus vai falar sobre os heróis da fé. E aí você vai ver cada atitude que eles tiveram ali. E Deus fez questão de usar alguém para escrever e colocar, olha, essas pessoas são heróis da fé. Por quê? Porque eles decidiram, mesmo quando as circunstâncias estavam pegando fogo do lado, estava dando tudo errado. Então, quando nós vamos para a palavra, nós precisamos entender que a fé, ela precisa ser construída. Ninguém chega aqui num culto, irmão, eu não posso mentir para você e falar para você, ó, esse culto aqui vai mudar a tua vida para sempre. Às vezes a gente fala isso, né, porque a gente crê que uma palavra pode de fato mudar a tua vida para sempre. Mas o que a gente precisa entender é que quando se trata de fé, é uma constância. Paulo olha para mim, para você e compara a fé dos meninos e a fé dos adultos, uma fé de criança e uma fé de aqueles que são maduros na fé. Ou seja, você precisa entender que a fé, ela cresce. Será que a fé de alguém vai crescer hoje? A fé de alguém vai aumentar hoje? Quando Jesus olha e diz assim, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer esse monte, mova-se daqui, se joga no mar, o monte vai se mover. Aí a gente até canta, né, uma musiquinha, e essa montanha se moverá. Só eu que sei essa? Quem sabe essa música? Canta aí, só os velhos, canta aí, canta. Se tiveres fé.
Vocês têm que começar a fazer exames, tá? Irmãos, tem uma galera do louvor aqui que quando eles puxam as músicas eu digo assim: ei, eu sou menino ainda. Eles já são antigos. Irmãos, a gente canta essa música, essa montanha se moverá. A gente crê na fé, só que eu preciso que você entenda: a fé precisa ser alimentada e treinada. Existem pessoas que elas acham que tipo assim: eu recebi uma palavra de Deus. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus? Então ela vai acontecer. Só que você não exercita a tua fé para que a palavra aconteça. E você se frustra e diz assim: por que não está acontecendo? E Deus olha para você e diz: porque você não está se movendo. Você precisa se mover. Eu estou disposto a fazer, mas você precisa se mover. Existem pessoas que têm palavras e são acumuladores de palavras. E vai sempre pegando: não, porque eu recebi uma palavra hoje aqui, ó. Não, e aqui eu vou guardando, vou guardando. Irmãos, você cria um lugar, um baú cheio de potencial que não se torna poder. Você precisa entender que uma palavra sem movimento é um potencial, mas não gera poder, não gera transformação, não gera mudança. Existem pessoas aqui hoje que são pessoas que já receberam muitas palavras, mas essa palavra está como uma semente adormecida. Essa palavra está dentro de um baú, trancado, e diz assim: ó, ninguém rouba a minha palavra. Mas também ela não gera fruto, ela não gera mudança, ela não gera transformação. Então, ter uma palavra, mas essa palavra não mudar algo em você, não mudar a tua história, não mudar a tua família, não mudar a tua realidade, não adianta para nada, porque é um potencial paralisado. É algo que poderia ser, mas não foi. Tu já viu aquelas pessoas que você olha para ela e diz assim: meu Deus, tem tudo para dar certo, e não dá? Pessoa que tem um potencial gigantesco, mas não acontece. Por quê? Porque existe uma força que precisa ser exercida dentro de nós. E é disso que eu quero falar um pouco aqui. Nós precisamos exercitar a nossa fé, porque a Bíblia diz, e em Hebreus também, que o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, Jesus está dizendo assim: o meu justo viverá pela fé. E a fé desses que eu espero é aqueles que vão para frente, que não fica voltando o tempo inteiro, retrocedendo. 2 amém, 3. Me ajudem a pregar hoje. Amém? Então, e em Colossenses capítulo 2, 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ou seja, se você olhar para a palavra vai mostrar para mim e para você o tempo inteiro que a fé é uma construção. E ela nunca vai parar. Por isso que eu tenho uma frase que eu sempre falo: que as suas pequenas experiências, elas vão te validar para as grandes coisas que o Senhor vai fazer na tua vida. Por quê? Porque quando você começa a viver pequenas experiências, a tua fé começa a aumentar. Você percebe que alguns medos na tua vida, quando você vence ele pela primeira vez, depois ele já não te atormenta mais, ele não te amedronta mais. Quando você perde alguns medos, irmão, por exemplo, quem tinha medo de dirigir, aí foi lá, tirou a carteira, começou a dirigir. Hoje dirigir se tornou algo natural. É verdade ou não é? Eu falo pro pessoal pregar, fazer a palavra, fazer alguma coisa. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai perdendo medo. Daqui a pouco vai se tornando algo natural na tua vida. Nós estávamos falando antes lá dentro, né, sobre medos. E a gente vai percebendo que quando nós rompemos alguns níveis, nós percebemos que a nossa fé também aumenta. Amém? Por isso que eu te falo, irmão, a tua fé vai aumentar aqui hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. E essa fé, ela pode ser moldada intencionalmente. Você pode moldar a sua fé de uma forma intencional. Você pode aumentar a sua fé de uma forma intencional.
Porque às vezes, irmãos, olha só, nós achamos, eu sou fã de verdade, eu sou fã do movimento pentecostal. Eu amo quando Deus me toma e eu falo em línguas, sabe, eu gosto do mover de Deus, eu sou apaixonado por isso. Mas eu sei também que o mover de Deus, se ele não vier carregado de um discernimento de espírito, não serve de nada, é só barulho. Se você for tomado a orar em línguas, você... beleza, ok, o que aconteceu? E aí, a mudança da tua vida, qual foi? Não, sabe o que é? Quando o povo foi tomado pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 2, algumas pessoas que estavam olhando em volta dizem assim, estão tudo bêbado. Quantas vezes você que está aqui já viu um crente orar em línguas, ou girar no manto e dizer, psicopata? Eu dizia que crente comia caca antes de ser crente, né? Por quê? Porque era um monte de barulho, é uma gritaria, é um monte de coisa, mas não existe o quê? Discernimento. Um discernimento que gera transformação, um discernimento que gera mudança. Então um monte de gente falando, mas não gera transformação nenhuma. Por isso que tu vê muitas vezes em igrejas que elas são somente pentecostais, e não estou falando de batendo em igreja nenhuma, tá? Eu só estou dizendo o meu ponto de vista. Igrejas que são somente pentecostais, se você for conversar com os cristãos e com as pessoas, você vai perceber que são pessoas que são rasas de palavra. Elas não entendem. Às vezes tu perguntar para ela, olha, me explica aí o plano de salvação, tu é salvo? A pessoa não sabe te explicar. Por quê? Porque ela acha que um culto bom é só aquele culto que todo mundo grita, ora em línguas e faz o escarcéu. E não é assim. Quando desceu o Espírito Santo em Atos capítulo 2, as pessoas falaram, estão bêbados, algumas pessoas. E Pedro se levanta e ele traz um ensinamento da palavra. Você pode abrir a tua Bíblia depois em Atos capítulo 2, você vai perceber isso. Pedro faz uma pregação. E depois da pregação de Pedro, a Bíblia diz que mais de 5 mil ou 3 mil, agora não lembro se é nessa parte que é 3 ou é 5, pessoas se convertem ao Evangelho. Por quê? Porque o que gera discernimento é a palavra do Senhor que muda a história. Posso ouvir um amém? Então você precisa entender que é maravilhoso sermos tomados pela presença do Senhor. Isso é gostoso, isso transforma, isso cura, isso molda. Só que nós precisamos entender que nós precisamos ter uma base para continuar crescendo nessa fé. Amém? Porque senão a gente vive uma fé emocional somente, sem vivermos também uma fé racional. Glória a Deus por isso. E algo muito interessante é que você precisa entender. Eu falei para você que a fé, ela pode ser moldada, ok? Amém? Você acredita que se você se esforçar, você pode crescer em fé? Pouca gente. Quem é que acha que a fé você só recebe com a imposição de mãos? Levanta a mão. Não é assim. A fé, ela precisa ser exercitada diariamente. E você vai perceber que muitas vezes nós achamos que estamos vivendo algo e nós estamos vivendo algo completamente diferente. Eu falei para vocês que existem fases da minha vida que eu gosto de estudar umas coisas loucas. Eu falei aqui um tempo atrás. Esses tempos atrás eu fui, antes de Deus falar comigo sobre frequência, eu comecei a estudar sobre física quântica. Porque Deus também criou a física quântica. Ele criou todas as coisas. Estou errado? Não, Ele criou todas as coisas. Então Ele também criou a física quântica. E aí você vai entender que a Bíblia, ela fala uma palavra bem assim. No livro de Provérbios, capítulo 23. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Diga assim, como eu imagino na minha alma, assim ela é. E eu quero que você entenda algumas coisas aqui comigo. Eu estava estudando, eu gosto muito de assistir aqueles TED. Alguém já assiste? Que são mini palestras assim, que você pega, vai lá no YouTube. Aí eu estava assistindo um TED esses tempos atrás, que ele fala sobre um estudo de Harvard, sobre o sistema reticular
ativador ascendente. Eu passei o dia tentando gravar isso aqui. E até agora eu não consegui, irmãos. De verdade. Sistema reticular ativador ascendente. Ou seja, o algoritmo humano. Foi descoberto por pesquisadores de Harvard, Massachusetts e Stanford, várias universidades, que o cérebro humano também tem um algoritmo. Alguém sabe o que é um algoritmo? Faz ideia do que é um algoritmo? Se eu pedir para explicar, ninguém vai se... Melhor eu não explicar. Mas vamos lá, talvez você já ouviu essa palavra algoritmo quando se fala de redes sociais. Quem já ouviu? O algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Facebook. Não, porque é ele que entrega meu conteúdo, é ele que faz isso, é ele... Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. O algoritmo nas redes sociais, ele é uma programação. Diga comigo, uma programação. O algoritmo das redes sociais, ele é uma inteligência artificial que capta dados, ok? Guarda esses dados, pega os mais importantes dados. Quando você, por exemplo, vocês vão perceber agora o que é um algoritmo. Quando você vai lá, cria a tua conta, possivelmente você já criou a tua conta há muito tempo atrás, mas vamos dar o exemplo no YouTube. Aí você cria a tua conta no YouTube, quando você coloca lá teu nome, ele vai pedir o quê? O sexo, vai pedir a tua idade, vai pedir... Logo na última página vai pedir para você preferências. Alguém já percebeu isso? O que você gosta mais de assistir? Vídeos motivacionais, vídeos de futebol, vídeos disso, vídeo daquilo. Se você marcar alguma coisa, quando aparecer a primeira página, o algoritmo já vai te entregar aquilo que você marcou. Ok? Se você marcar lá, gosto de vídeo de futebol, o que o algoritmo vai te apresentar na primeira página? Futebol. Por quê? Porque ele entendeu que é aquilo que você gosta de consumir, é aquilo que você gosta de ver. E você precisa entender que tanto o YouTube quanto o Facebook, as redes sociais, o Instagram, eles ganham pelo tempo de visualização, o tempo que você passa ali, ok? Você não alimenta financeiramente as redes com a tua curtida, com o teu comentário, com o teu compartilhamento. A tua curtida, comentário e compartilhamento é só para alimentar o algoritmo, para mostrar aquilo que você gosta. E aí você vai perceber uma realidade. E olha se eu estou mentindo. Você está lá passando o teu... Vamos para o Instagram. Você está passando o teu Instagram e você curte algumas coisas. Por exemplo, comida. Esses dias atrás, eu falei, cara, eu passei um vídeo, escuta, olha que doideira, por que eu fiz essa pregação hoje? Esses dias atrás, eu achei um cara no Instagram. Diz para personal não escutar. Feche teus ouvidos. Eu achei um cara no Instagram, e o nome do cara assim no final era, o cara do disco. Segue ele lá depois. É o cara. Ele faz comida no disco. Vocês acharam que era disco voador, né? Não. É. Aí o que que... Ah, vocês entenderam, por isso vocês... Irmão, comecei a olhar a comida que o cara fazia. E na hora que eu olhei a primeira, eu pensei assim, mas esses gaúchos aqui só faz bife no disco. E olha quanta coisa que dá pra fazer no disco. Dá pra fazer massa, dá pra fazer risoto, dá pra fazer camarão, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer aquilo outro. E comecei a olhar os vídeos do cara fazendo comida no disco. Quando eu fechei meu Instagram e abri de novo, a cada 2 publicações que aparecia, era uma comida. Eu engordei 4 quilos, irmão, depois daquele dia. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram começou a me mostrar carne passada assim, e uns negócios assim. Acontece isso com a tua vida assim ou não? Você começa, tu curte uma coisa, aí depois você percebe que as coisas começam a aparecer de novo. Tu quer ver uma coisa? O ano passado,
o meu feed era tudo: Botafogo vai ser campeão, Botafogo vai ser campeão, Botafogo vai ser campeão. Irmão, foi uma decepção no final do ano. Eu deixei de curtir todas as páginas. Eu falei: não aguento mais, nós perdemos e eles estão mandando coisa, eu não quero mais. Porque não eram as páginas que estavam postando. O algoritmo do Instagram estava mandando as coisas que eu gostava. O que ele queria dizer para mim? Ó, consome isso, que isso é bom. Só que o algoritmo não tinha entendido que o Botafogo tinha perdido o Brasileirão. Eu já não queria consumir aquilo. Você está entendendo? Eu não queria mais ver aquilo, mas o algoritmo não sabia. O algoritmo, ele só faltava dizer: Riozinho, olha coisas do fogão, olha aqui. Eu dizia: eu não quero mais. Só que o que acontece? Meu algoritmo estava ensinado. Já estava todo projetado. E por mais que eu queria sair, eu excluía todas as páginas que eu seguia do Botafogo, aparecia uma nova. E aí aparecia, sabe como? Aparecia de postagens de 2 meses atrás, do tempo bom. Só que nós já estávamos num tempo de ruim já, do nosso time. Só que ele estava mandando coisas do tempo bom. Por quê? Porque ele entendia que eu gostava daquilo. Eu curtia, pô, nós estamos em alta, né? Então o que acontece? O algoritmo do Instagram foi formulado, projetado. E eu vou te falar um negócio. Foi muito difícil desensinar ele. Por quê? Porque por mais que eu dizia assim: eu não quero mais ver coisa desse time, aparecia. Por quê? Porque ele já estava impregnado, já estava ensinado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Posso ouvir um amém aqui que você entendeu? Então você pode perceber, um dia tu está lá na tua casa e você diz assim: preciso comprar uma máquina de lavar. 2 minutos depois, 3 minutos depois, o que aparece? Magazine Luiza, máquina de lavar. É assim ou não é assim? Se você entrar na publicação, vai aparecer mais 15 depois. Se você ficar falando dentro da tua casa, vai começar a aparecer as coisas que você está falando. Por isso que a gente só fica falando lá em casa: milhões. Eu tô brincando. Mas você entendeu agora o que é algoritmo? Então ele é ensinado. O algoritmo das redes sociais, ele é ensinado. E agora vamos voltar para esse estudo de Harvard. Esse sistema reticular ativador ascendente, esse SRAA, mas é ruim falar, até a sigla é ruim de falar, né? Esse sistema, se eu falar esse sistema, você vai entender? Esse sistema neural, agora vai ficar mais fácil. Esse sistema neural, ele é uma rede de neurônio que se localiza no tronco do cérebro, ok? Ele é responsável pelo quê? Pelo alerta, atenção e ciclos de sono, ok? Então ele é um sistema neurológico, são neurônios que você tem ali na parede do teu cérebro, que você vai entender o quê? No tronco cerebral, desculpa, que ele gera atenção, ele gera alertas e ele gera ciclos do sono. E esse sistema neural, ele é o filtro da tua vida. Ele é quem filtra o que entra e o que é descartado. Esse sistema neural é o que faz você gerar importância em algo ou você descartar algo. Aí você vai entender o porquê que às vezes a pessoa vem pela primeira vez na igreja e ela não consegue prestar atenção em nada. Por quê? Porque o sistema neural dela, ele está rejeitando tudo. Por quê? Porque não é importante. Então você precisa entender que o teu SRAA é o teu algoritmo e você formulou ele. E a tua mente, ela está formulada para você pensar naquilo que você mais fala, naquilo que você mais acredita, naquilo que você mais faz. Por isso que você vai entender que esse sistema neural é ele que cria também e ajuda você a criar alguns hábitos, de tornar a tua vida em algumas áreas naturais e automáticas. Porque você começa a perceber que algumas coisas que você faz constantemente não precisa mais fazer esforço. Por exemplo, vou voltar a falar, dirigir. Alguém fica quando entra no carro hoje dizendo assim: agora eu tenho que acelerar, agora eu tenho que frear,
Agora eu tenho que botar na primeira. Agora eu tenho que botar na segunda. Alguém fica fazendo isso? Quem é novo, sim. Quem está começando, sim. Mas quem já está habituado, não percebe, irmãos. Estou exagerando? Não, por quê? Porque se tornou um hábito, já é normal. O teu sistema neural ali, esse sistema neural, ele já formatou a tua cabeça para que aquilo se torne normal. Então eu preciso que você entenda algo. O Evangelho de Jesus e a palavra de Jesus, ela vai vir de encontro à tua mente, com tudo aquilo que você mais faz, daquilo que você mais exerce, e você vai entender algo. Por que que algumas pessoas, pastores, elas não conseguem romper em fé nunca? Por quê? Porque o sistema neural delas, o SRAA, já está moldado para as coisas do mundo. E eu preciso que você entenda que Harvard descobriu que esse sistema é como de fato um algoritmo que precisa ser ensinado. Por isso que você vai entender algumas situações. Quando uma pessoa vai para um retiro e passa 7 dias num retiro, longe de tudo, o que ela está fazendo ali? E aí parece que quando ela volta com o Legendários, por exemplo, né? Eu ano que vem, em nome de Jesus, eu vou fazer. E eu vou levar uma galera de homem aqui junto. Eu acho que fevereiro, se tiver ali, fevereiro e março, a gente vai subir a montanha. É um retiro que você vai... Eu não vou falar do Legendário, mas se você vai para um retiro, você se afasta de tudo, você se afasta de rede social, você se afasta... E você só se alimenta de algo. O que que você se alimenta ali? Por exemplo, da palavra de Deus. O que que vai acontecer? Você vai fazer como se fosse um remap do teu SRAA, do teu algoritmo. Tá fazendo sentido para alguém aqui? Você começa a desensinar, a esquecer, a desaprender aquilo que não é bom, para você começar a exercer aquilo que é saudável, aquilo que é bom. Então, para isso, eu preciso que você entenda que o crescimento em fé, o crescimento na palavra de Jesus, ele precisa ser um crescimento constante. Se você vem para a igreja uma vez por mês, lamento em te formar. Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer heresia, mas eu posso te garantir que não vai fazer sentido nenhum na tua vida. Pastor, não fala um negócio desse. Eu estou te falando, irmão, crescimento em fé é constante. Você vem uma vez por mês e se alimenta 30 dias de porcaria. Está fazendo sentido para alguém? Aí você diz assim, não, eu vou lutar contra a minha carne. Quando? Vindo um culto, me ouvindo 2 horas? Não consegue. Você não consegue reprogramar o teu sistema neural. Eu estou falando de fé aqui, mas eu estou trazendo a ciência para você perceber algumas coisas. Você não consegue reprogramar a tua mente só vindo uma vez por mês. Está fazendo sentido para alguém aqui? Porque essa reprogramação, ela precisa ser constante. Está parecendo papo de coach aqui, né? Eu tô nem aí, você acha que eu sou coach? Eu sou mesmo, pastor coach. Se fizer sentido para tua vida, receba. Amém? O que eu tô falando. Então, o que acontece? O SRAA, ele é um filtro de prioridade na tua vida. Tu quer ver um exemplo de como funciona isso? Alguém aqui já gerou um sonho de comprar um carro? Vamos dar o exemplo de um ponto amarelo. Vou dar um exemplo, talvez alguém aqui já teve. Irmãos, vou falar o meu exemplo. Um Vectra GT vermelho. O meu... Não, eu já tive, irmão. Eu já tô para outra agora. Eu já tive, já vendi. Já. Graças a Deus. Obrigado, Pedrete. Irmãos, foi assim, ó. Eu dizia assim, eu vou ter esse carro. Botei na cabeça, por que eu queria ter um Vectra GT vermelho? Porque o pai e a mãe tinham um Vectra, lembra? E eu dirigia aquele Vectra de vocês e eu dizia, uau, imagina um desses, esportivo e hatch. É o que eu quero. Os homens talvez conheçam o que é um Vectra GT vermelho. Eu dizia assim, cara, quando passava um carro, a minha mente, o meu SRAA, automaticamente quando passava um Vectra GT na rua,
Por quê? Porque ele ligava em mim a atenção. É como se ele dissesse assim, o que você quer? É importante para você. Tá fazendo sentido para alguém aqui? Então ele me lembrava assim, tem um Vectra GT passando. Pá, passava. Uma coisa que eu falei assim, daí a gente trocou o Vectra, né? Pegou um carro lá, aí trocamos pelo Cruze. E eu falava assim, cara, tem pouco Cruze na cidade, né? Irmão, quando eu peguei o Cruze, a cada esquina tinha um Cruze. Porque o SRAA meu aqui começou a ver Cruze em todo lugar. Você está entendendo? Aí você começa a pensar em algumas coisas, você começa a perceber que elas parecem que começam a aparecer na tua vida. Você já percebeu isso? Já ou não? Meu Deus, é assim, irmãos. Por quê? Porque esse SRAA, esse sistema neural, ele é o filtro da tua vida. Ele vai dizer, isso é importante, olha, isso é importante, volta a tua visão para isso. Isso é importante, escuta. Pode perceber o que é o SRAA. Tu pode estar no restaurante, tá uma gritaria, tá um monte de gente falando, e a criança, e a música ruim pra caramba do cara, mas tem alguém importante na tua frente, parece que a mente silencia toda aquela porcaria em volta e você fica focado na pessoa que está na tua frente ouvindo ela. Por quê? Porque o teu sistema neural faz com que você escute aquela pessoa. É importante. Teu SRAA, agora eu já comecei a pegar. Ele diz assim, olha, pode escutar que é maravilhoso, você vai se sentir bem. Por quê? Porque ele entende o quê? O SRAA, quando ele faz isso, ele entende que quando ele manda mensagem pro teu córtex, eu tô sendo quase um médico aqui agora. O cientista. Meu Deus. Não me chame mais de coach, agora é cientista. Ele manda uma mensagem pro teu córtex pré-frontal e ele começa a mandar outras mensagens, ele começa a criar algumas emoções. E o teu cérebro começa a perceber que algumas coisas, quando o SRAA ele manda mensagem, libera emoção para todo o corpo e libera alguns hormônios para todo o corpo. Aí você tem alguns picos de ocitocina, você tem alguns picos de dopamina. Só que esse sistema é burro, ok? Ele até gosta de liberar hormônios, mas ele também libera o hormônio do cortisol. E ele acha que é top, é maravilhoso. Aí por isso que essa buguento aqui, se não for ensinado, ele começa a olhar aquilo que te estressa e ele começa a te mostrar, tem uma pessoa andando devagar na rua, tem um carro andando na faixa de esquerda onde tinha que andar na direita. Aí ele manda uma mensagem, tu não suporta isso. Ele tá mandando pra ti assim, tu não suporta isso. Aí automaticamente já dá uma, por que anda na esquerda? Tô exagerando, crente? É assim. Então esse sistema é burro, ele não te manda só coisa boa. Porque quando ele está formatado, é tanto coisa boa quanto coisa ruim. Ele não filtra, ele diz assim, isso é importante. As coisas que te incomodam, ele já manda ali. Você está entendendo aí? Ô irmão, eu falei de coisas que eu vivo. Eu não posso ver um irmão andando na esquerda. Não, aí tu vai no domingo de tarde, no bobódromo de Erechim, na avenida. Aí tem os irmãos na esquerda, irmão. O trem atribulado quer desfilar, vai pra direita, pô. Alguém concorda comigo? Eita, o clube do vai pra direita atribulado. Então esse sistema não é inteligente. Por isso que você precisa entender que ele pode ser benéfico para a tua vida, mas ele pode ser maléfico para a tua vida. Mas ele também é possível ser treinado. Assim como o algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Facebook pode ser treinado, o teu SRAA também pode. Isso é uma boa notícia maravilhosa, é ou não é? Meu Deus, me ajuda. Esse sistema pode ser treinado. A pergunta é: quem aqui está disposto? Quem está disposto a treinar esse teu sistema neural para começar a sair de um ciclo vicioso que te faz mal, para te levar para um ciclo vicioso que te faz bem?
Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o SRAA só é treinado por repetições. Diga comigo, repetições. Por isso que não adianta fazer uma coisa uma vez e achar que está tudo certo. Não, agora o meu cérebro entendeu. Não entendeu. Por quê? Porque ele só entende quando você faz repetidas vezes. Repetidas vezes. Por isso, irmão, que quando você caminha com Jesus, você vai perceber uma realidade. Não adianta você perdoar alguém uma vez. Por isso que Jesus olha para mim e para você, que para nós atingirmos o caráter dele, ele olha, os discípulos dizem, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus diz assim, você quer mudar a mente aí dentro para sempre? Então perdoa 70 vezes 7. Ou seja, repete quantas vezes for preciso até você desenvolver o caráter de Cristo. Mas às vezes a gente quer fazer uma coisa uma vez e dizer assim, tá tudo resolvido. Não tá. Nós queremos crescer em fé, crescer no Espírito. Fazendo uma vez, não tá. É igual fidelidade. Fidelidade, se tu não fizer todo mês por um bom tempo, irmão, você vai flertar, um mês você vai fazer, no outro não, um mês vai, um mês não. Por quê? Porque não se torna algo natural para você. Agora, existem pessoas que ser fiel ao Senhor é natural. Por quê? Porque os SRAA já está ensinado, já está programado. Eu entendo que eu preciso ser fiel e leal ao Senhor. Culto. Quer ver um exemplo? Quando você vai comprar alguma coisa, alguém já passou aquela experiência? Meu Deus, o tempo passou muito rápido hoje. Senhor, para o sol em curto tempo. Josué pediu e ele fez? Não posso. Você já percebeu, você vai comprar alguma coisa numa loja, e aí você entra no carrinho, você vai até a parte de pagar. Alguém aqui talvez já passou por isso. E você não pagou, aí você sai. Meia hora depois, você recebe um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp. Eu vi que você deixou algo no carrinho. O que aconteceu que você não comprou? Temos um desconto aqui para você atingir agora. Alguém já passou por isso? Isso chama-se algoritmo. As pessoas entenderam o algoritmo para te vender algo, e você não está entendendo o teu cérebro para você avançar e crescer na presença do Senhor. O diabo está usando o teu próprio cérebro para te ensinar coisa errada, e você não consegue moldar o teu cérebro, o teu sistema neural, para ele respeitar a palavra do Senhor. Tu quer ver um exemplo que eu vou te falar agora? Quanto mais você entende, quanto mais você molda o teu sistema neural, mais você encontra oportunidades naquilo que você quer. Por isso que as pessoas falam aí fora da tal da lei da atração. A lei da atração nada mais é do que uma fé. Quanto mais você molda a tua mente para aquilo, mais perto você está. E você começa a perceber as oportunidades que aparecem no meio do caminho. Amém? Tu quer ver uma coisa? Por isso que as pessoas dizem, faz uma foto lá do teu carro que você quer, bota lá. Para quê? Para você ficar olhando aquela foto. Para o teu sistema neural, ele formatar para aquilo. Para que tudo que não seja aquilo, seja rejeitado. Tá entendendo aqui? Então não é bobagem o que o coach fala aí fora, não. Que o cara faz, vamos levantar de manhã todo dia, tomar um banho, fazer isso, todo dia. Ele não diz assim, vamos hoje, na segunda-feira a gente levanta de manhã. O que o cara fala? Todo dia, todo dia. Para quê? Para treinar a nossa mente. Os caras fazem isso para ganhar dinheiro, para aumentar a tua produtividade, para aumentar um monte de coisa. E a gente pega o que a ciência, que Deus também criou, e a gente não usa em nosso benefício para nós vivermos as promessas do Senhor. E sabe qual é o grande problema? Muitas vezes, por que a gente não vive isso? Porque a gente demoniza tudo. A gente acha que tudo é do diabo, tudo está errado, porque isso e aquilo. Irmão, nós precisamos entender a nossa mente, porque a mente também foi Deus que fez. Amém? Então você molda o teu sistema neural com repetições. E aí você percebe alguma coisa, que ele é ativado através de sons, luzes, toques, palavras e etc. Quanto mais você escuta uma palavra de direcionamento para você crescer e avançar, mais perto você vai estar do teu avanço, do teu sucesso, de conquistar aquilo que Deus te prometeu. Agora, você precisa entender, lá em casa tem algo muito legal. Tem um filósofo lá em casa, né, Nicolas? Que a gente escuta muito, que é o
o Cristiano Ronaldo. Vamos ver se tu lembra. Ele tem uma frase, irmãos, que ela é maravilhosa. Como é que é o filósofo Cristiano Ronaldo? Fala aqui no microfone. Vamos ver se tu lembra. Eu sou o melhor, posso não ser, mas em minha cabeça eu sou o melhor. Cristiano Ronaldo, ele diz num vídeo que as pessoas perguntam: mas quem é melhor, tu ou o Messi? Olha, eu sou o melhor. Posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Ele está errado? Não, ele não está errado. Porque, irmãos, Napoleão Hill, alguém sabe quem é Napoleão Hill? Alguém já ouviu falar de Napoleão Hill? Napoleão Hill é um escritor muitíssimo famoso, cristão. E Napoleão Hill é aquele cara que escreveu Mais Esperto que o Diabo. Alguém já leu esse livro alguma vez na vida? Ele escreveu esse livro. E Napoleão Hill, ele, por muitos anos, mais de 30 anos, ele fez entrevista com homens de sucesso nos Estados Unidos. Ele pegou vários presidentes dos Estados Unidos e ele fez a pesquisa. E ele chegou e ele resumiu tudo numa filosofia, que ele chama de filosofia do pensamento. Algumas pessoas falam que é a filosofia do sucesso, que eu não lembro de cor ela, mas quando eu trabalhava numa empresa eu tinha que decorar. Mas é mais ou menos assim: se você pensa que é um derrotado, você é derrotado. Se não pensar, eu quero com todas as minhas forças, você não atingirá nada. Mesmo que você queira, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Aí o resto eu não lembro. Mas enfim, é uma filosofia do pensamento. Ele pesquisou com homens bem-sucedidos e percebeu que tudo está na mente. Tudo está na formatação da mente. Então a nossa fé também vem da formatação da nossa mente. Posso ouvir uma mente de alguém? Irmão, não adianta você olhar para mim e dizer bem assim: eu vou sair daqui cheio de fé, se o teu cérebro está mal moldado. Nós precisamos desaprender muita coisa. Porque, irmãos, para treinar sua mente vai levar muito tempo, vai levar muita repetição e muita constância. Tu quer ver uma coisa? A mente de alguns aqui pode estar moldada a algumas coisas. Por exemplo, falência. Você pensa 30 vezes por dia em falir. Meu Deus, o que eu vou fazer para não falir? Eu não posso falir, meu Deus, eu não vou falir. O que acontece? Você começa a ver falência em tudo. Se uma coisa começar a dar errada, você não consegue ter força para resolver aquele problema. Por quê? Porque automaticamente vem na tua cabeça o quê? Vixe, agora eu vou falir mesmo. É assim ou não é assim, gente? A mente está moldada a isso. Ou é separação. Tu quer ver alguma coisa? O casal começa a falar de separação. Não, porque eu vou separar. Não, porque a mulher fala: eu vou separar. O homem fala: eu vou separar. Eu não quero mais. Até que não dá mais. Por quê? De tanto que fala, de tanto que alimenta, de tanto que o SRAA está moldado, que não consegue mais se ver coisa boa dentro de casa e dentro do casamento. Tudo vira um caos. Tudo vira para separação. Tudo molda para esse lado. Por quê? Porque de tanto fala. É uma conversa, separo. É outra conversa, largo. É outra conversa, vou embora. É outra conversa, irmão, reprograma a paradinha aí. Derrota. O cara que se sente derrotado. Tu consegue viver perto de gente derrotada? Fala, gente. Alguém consegue? É ladrão de energia. A pessoa o tempo inteiro. Tu diz aí: vamos vencer, vamos avançar, vamos fluir, vamos. Mas sabe o que é? Eu tô meio... Bom, eu sei que às vezes é hormônio, tá? Amém? Aí tem que melhorar a alimentação, fazer o exercício físico, mudar a forma de agir. Porque eu tinha dias anteriormente aí que eu tava meio triste e tal. Mas era o quê? X. É isso, irmão. Às vezes, para você mudar algumas coisas na tua vida, você precisa mudar alguns hábitos também, para que algumas coisas comecem a fluir como deve fluir. Amém? Aí tu tá lá. Tu quer ver uma coisa? Eu vou falar uma parece ser bobagem, mas não é brincadeira. Mas se o cara não estiver fazendo cocô, ele fica estressado. Ele fica enfesado. A palavra enfesado é quem tá com muita fezes. Eu falei que não era para ser piada, cara.
Mas é verdade. Irmãos, é verdade. A pessoa que não está indo aos pés, ele não está cagando, né? Indo aos pés, eu não sou desses. O cara começa a ficar estressado, irmão. É verdade ou não é? Ou não é só o cara, a mulher também. Tem que tomar Activia ou Lactopurga. Então tem coisas que não é só do pensamento, tem coisas que tem que mudar alguns hábitos, mas também parte do pensamento. Amém? Então se tu ficar perto de gente que está sempre derrotada, está sempre ruim, tu não aguenta. E essa pessoa tende a permanecer derrotada. Irmãos, são pessoas que sugam energia. Por exemplo, acidente. Você fica pensando o tempo inteiro: ai, eu não posso ter um acidente, estou com medo de acidente. Irmão, lamento em te informar, mas pode acontecer. Olha aí, ó, receba aí, igreja. Viu? Com outra também, já puxou. Não, receba o que não deve acontecer. Ficou esquisito agora, né? É isso aí, ó. A irmã falou: não, é isso aí, aconteceu. Eu fico pensando que vai acidente. Daqui a pouco aconteceu. Por quê? Porque o teu sistema neural começa a criar coisa que não existe, crente. Outra coisa, doença. Gente do céu, para de caçar doença. Não, porque eu tô aqui. Será o que é? É gases, irmão. Sei lá. Você tá entendendo? Para de procurar onde não existe coisa, porque senão tu fica pensando. Daqui a pouco tu tá alimentando. Não, mas será? Ai, tá todo mundo falando de câncer. Será que eu vou ter câncer? Irmão, para com isso, crente. Vamos mudar esse sistema neural aí. Eu estou pregando para você uma coisa bíblica hoje sobre fé, mas eu estou falando que tem coisa que é lógica, que a gente só tem que mudar um pouquinho a nossa cabeça. Tem coisa que você não vive porque só fica pensando em desgraça. Tem coisa que você não vive porque a tua cabeça está sempre como derrotado. Não, porque sabe o que é? Que quando eu era pequeno, eu teve um dia na escola que um valentão me bateu, daí eu trago trauma desde lá. Ah, irmão, meu pai e minha mãe fazia isso, fazia aquilo. Passa a régua, remolda, muda. Pelo amor de Deus. Pobreza. Não é porque eu tenho medo de ser pobre. Vai ter medo do quê, irmão? Bora pra frente. Ó, outra aqui. Isso nós já entendeu? Agora vamos ter medo. Começa a ficar com medo de ficar rico. Não, eu tô com medo de ficar rico. Quem sabe tu fica. Você está entendendo? Fica o tempo inteiro. Não, quer ver uma coisa? O cara que pensa nisso não prospera. Não prospera por quê? Porque ele tem, vamos supor, na fidelidade dele com Deus. Vamos lá, gente, olha só o que é o cérebro. Na fidelidade dele com Deus, ele diz assim: eu não vou dar meu dízimo porque senão vai me faltar, eu vou ficar mais pobre. O pensamento é tão pobre, que não consegue romper um nível. Eu não vou entregar aqui porque senão vai faltar, eu vou sofrer. Claro, a tua mente já está moldada a isso. É uma mente moldada à escassez. É o coach que fala isso aí fora, mas eu estou falando aqui no altar também, porque isso é bíblico. Aquilo que você pensa ser, irmão, você começa a criar. Lei da atração não é só lei da atração para coisa boa, é para coisa ruim também. Não, porque se eu fizer aqui uma boa ação, meu Deus do céu, o que vai acontecer? É mediocridade. Pessoa que pensa sempre na mediocridade. Traição. Eu estou dando um exemplo ruim aqui. Traição. Pessoa ciumenta começa a ver traição em tudo. Irmão, eu vou ser bem honesto para você. Olha só um exemplo que eu ouvi. Olha o exemplo que eu ouvi. Isso aqui não foi em Erechim. Eu ouvi essa história num retiro que eu fui. O cara na igreja, irmão, olha só. O cara estava na igreja e o cara, ele disse assim: cara, santo, eu não fazia nada além daquilo que o Senhor falava para mim. O cara honesto, santo, olhando na minha cara, dizendo para mim: cara, eu nunca pequei, eu nunca desviei meus olhares. Mas a fulana, esposa dele, ela cismou com uma menina da igreja. Escuta isso. Cismou com uma menina da igreja. Irmão, eu nem sabia que a menina existia. Não sabia o nome, não sabia que a menina existia, não sabia quem era, não sabia nada. E ela cismou com a menina. Ele disse: o que essa menina está fazendo contigo? Meu Deus, eu não sei quem é. Não sei quem é. Aconteceu perto daqui. Aí ele disse assim: cara,
é demoníaco. Mas aquela mulher me encheu tanto o saco na minha cabeça daquela guria, que teve um dia que ela passou, a menina passou na igreja. Eu nunca tinha reparado para ela. O cara contando isso para nós na mesa. Nunca tinha reparado para aquela menina. Aquele dia parece que um demônio entrou em mim. Ele dizendo. Eu comecei a olhar para a menina e a menina me atraiu. Ele dizia, eu não era pastor ainda na época quando eu vi essa história. Ele dizia, um negócio do capeta. De tanto que a mulher falou que eu estava de olho naquela mulher, sabe o que aconteceu? A menina, eu fui atrás dela, na época era só Facebook, nem tinha Instagram. Eu fui atrás do Facebook dela, um dia em casa. Entrei, segui a menina curtiu de novo. Olha só a história. Irmão, começamos a conversar às escondidas. Olha só, eu nunca tinha reparado a menina. E aí ele fala na mesa, o demônio é tão podre, que eu não via atração nela. Não sentia atração nela. Mas de tanto que a minha esposa falava dentro de casa que tinha algo com aquela mulher, eu comecei a ver alguma coisa que não era eu que estava olhando. Sabe o resultado final? Esse cara caiu. Esse cara pecou, caiu. Com quem? Com aquela guria. Aí talvez você diga assim, mas então a mulher dele viu algo que ninguém viu antes. Irmão, ele jura pra mim de pé junto. Ele diz, cara, eu nunca olhei pra guria na vida, mas ela não podia chegar perto de mim, que a minha esposa já começava a ter um tique. Traição, irmão, você fica pensando em traição o tempo inteiro. Relacionamento se faz de confiança. Não existe, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Vira um inferno se vocês não confiarem um no outro, você que é casal. Vira um caos, é um inferno. E às vezes a gente, vou falar um negócio pra vocês, às vezes a gente quer, eu quero só guardar o que é meu, eu sou ciumento que eu vou guardar o que é meu. Às vezes, e tanto isso pra mulher quanto pro homem, às vezes você está criando coisa onde não existe, irmãos. Às vezes você está moldando o teu sistema neural em coisa que não existe. Guarde oração, isso aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, um casamento aonde que tem esse flerte o tempo inteiro, eu lamento informar, mas vira um caos. Não existe paz. Que o tempo inteiro a pessoa está pensando, não, mas está me traindo, vai me trair. Irmão, está criando uma coisa que daqui a pouco vai acontecer. Infelizmente. Amém? E por aí vai. Você viu o tanto que o nosso cérebro nos leva para a desgraça? E vira uma bola de neve? E vira um negócio assim absurdo? E quanto mais você pensa nas coisas, mais você alimenta ela e mais ela cresce. Esse estudo de Harvard percebeu algo. Olha só. A mente humana, a cada um pensamento positivo, ela tem 20 negativos. Você sabia disso? A cada um pensamento positivo que você tem, vem 20 negativos para tentar te roubar. Aí você começa a estudar e você percebe que se estuda o cristão. Aí você percebe que quanto mais perto de Deus as pessoas estão, esse índice diminui. Canto. Tem alguém que está entendendo aqui? Quanto mais próximos do Senhor que você fica, maior vai aumentando teus pensamentos positivos e diminuindo teus pensamentos negativos. Quanto mais experiência você tem com o Senhor, mais vai crescendo a tua mente para pensamentos positivos e diminuindo pensamentos negativos. Por isso que em Provérbios se diz, assim como pensa a tua mente, assim ela é. E isso é a fé, isso é crescer em fé. Sabe, por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta do Senhor, mais você é moldado no teu caráter, no teu sistema neural, para você vencer, prosperar e avançar. Você está entendendo? Música, irmão. Tu quer ver uma coisa?
O nosso cérebro é moldado por vibrações. Existe música que você diz assim: não tem problema nenhum assistir. Tá te botando pro buraco, meu crente, meu amigo. Irmãos, com todo respeito, você ficar ouvindo sertanejão. Aqui um cara que gostava de sertanejo pra caramba. Gostava demais da conta. Irmão, quando toca aí umas antigas, eu digo: sai de mim. Amava, gostava demais, um toquezinho e tal. Irmão, quanto mais tu escuta, porque ela saiu e me chifrou, e eu fiquei em casa como corno manso. Vai ficar feliz? Não, a música é dizendo assim: porque eu fiquei como um corno em casa. Aí você sai. É isso que acontece? Não é isso, irmão? Você está entendendo que tem coisa que é lógica, mas a gente não trabalha com a inteligência? Eu lembro umas músicas, eu já veio umas na minha cabeça aqui, mas não vou cantar. Só para você não lembrar e ir para casa ouvindo. Tá entendendo? Então cuida o que você vai ouvir. Cuida quem você está ouvindo. Cuida dos ambientes que você está sentando. Porque tem coisa, irmão, de tanto você ouvir, se torna uma realidade na tua vida. Tu quer ver uma coisa? Como é que está o teu algoritmo hoje? Aí você olha assim: tá feio. Ih, pastor, tá complicado. Eu só penso que eu não vou conseguir pagar as contas. Eu só penso que qual vai ser a hora que a mulher vai me chutar e vai me trocar por outro. Eu só penso em: será que quando que o meu carro vai quebrar? Irmão, começa a falar do teu carro quebrar dentro do carro. Sabe o que acontece? Quebra. Eu chego dentro dos meus carros e eu digo: esse é o melhor carro que eu já tive. Ô, carro bom! Meu Deus do céu, isso aqui é só trocar óleo e andar. Eu fui trocar óleo essa semana, cara. Misericórdia, cara. Jesus. Podia andar água. Mas você está entendendo? Começa a falar algumas coisas. Começa a falar que você é derrotado. Você não vence mais nada, irmão. Mas falar mal da tua esposa, você só vai ver desgraça nela. Começa a falar mal do teu marido, você só vai ver o lado ruim dele. Começa a falar dos seus filhos, porque só vai ver o lado ruim deles. O teu sistema neural vai ser moldado para essa porcaria. Tu quer ver uma coisa? Tem uma foto aí? Tem uma foto aí que eu pedi para colocar? Eu estou encerrando. Se não tem um crente que sair mudado daqui hoje, eu não sei daí. Meu Deus, eu pedi aí, obrigado. Vocês conseguem ver bem daí? O que tem aqui? Hã? O que tem aqui? Ventilador, né? Pois é. Mas nesses ventiladores aqui, que vocês estão vendo, eles não têm a mesma coisa. Esse aqui é o ventilador de casa, né? Ô, calorão, vou botar lá na minha casa. Mas o que você tem que fazer com isso aqui? Tem que botar onde? Na tomada. Porque esse ventilador aqui, ele gera uma força motor. Como é que ele faz? Gasta energia. Obrigado, você é uma crente inteligente pra caramba. Já tá ligada. Já esse ventilador aqui, ele trabalha com uma força motriz. Ele não gasta, ele produz. Isso aqui é chamado de turbina eólica. Os dois parecem ser igual, mas um gasta energia e o outro produz. A minha vida e a tua pode ser comparada a esse ventilador aqui. Ou nós somos o povo que fica o tempo inteiro gastando energia para fazer um ventinho, ou nós tornamos o povo que com o vento do Espírito Santo cria energia. Onde nós vamos? Porque esse aqui não precisa ficar o tempo inteiro girando. Até quando ele começa a girar, é preciso fazer um pouco de força.
É assim na nossa vida. Nós precisamos, quando nós queremos mudar a nossa vida, nós precisamos daquele esforço inicial. É assim ou não é? Mas se nós se deixar ser tomado pelo Espírito Santo e pelo sopro do Espírito Santo, nós não vamos ser mais aqueles que consomem, mas vamos ser aqueles que geram. Se a nossa mente for moldada, não seremos mais aqueles que sugam energia, mas seremos aqueles que criam energia. Onde nós vamos? Nós estamos vendo aqui duas coisas que parecem ser iguais, mas trabalham de forma diferente. Nós estamos vendo aqui um cérebro, como se fosse um cérebro que está moldado para o mundo. E aqui nós temos um cérebro que está moldado por Deus e guiado por Deus. A Bíblia olha para mim e para você, irmãos, e diz assim, ó, Ezequiel capítulo 37. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Se você virar um cara que gera energia, uma mulher que gera energia, eu tenho toda a certeza que o Espírito Santo vai soprar em você. Meu Deus do céu, tem alguém que está recebendo aqui. O Espírito Santo vai começar a soprar em você algo que vai começar a fluir de dentro de você, algo que alimenta muitos, algo que muda a realidade de muitos. Porque uma palavra fez com que o Espírito chegasse naqueles corpos, e aqueles corpos geraram vida. Quando eu e você decidimos ser geradores na presença do Senhor, nós não vamos ser aqueles que roubam a energia de ninguém. Quando nós moldarmos a nossa cabeça para gerar vida, nós não vamos gerar morte em lugar nenhum. Quando nós moldar a nossa cabeça para eu não quero mais ser ladrão de energia, eu quero produzir. Sabe por quê, preta? Olha, escuta isso, olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz em Isaías capítulo 40. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. O dia que Jesus começar a girar essa turbina aí na tua vida, irmão, tu pode ter certeza que Ele vai dar a força propulsora para você gerar vida onde você colocar os seus pés, para não roubar mais energia de ninguém, mas gerar vida onde você pisar. Meu Deus, será que tem gente entendendo isso? Deus quer que você molde a tua mente para uma mente de fé, uma mente de avanço, uma mente... Não, peraí. Eu estava até ontem pensando em morte, até ontem eu estava pensando em separação, até ontem eu estava pensando em pobreza, mas agora eu vou para a palavra que diz que Ele tem vida, vida em abundância. Eu vou para a palavra onde diz que Ele ama casamento. Eu vou para a palavra onde Ele diz que eu os farei prosperar e crescer. Meu Deus, Shebarabashei. Até hoje você vem com uma mente de derrotado, e Deus te tira daqui e diz assim: ei, meu filho, molda essa cabeça aí, porque agora eu quero fazer algo novo na tua vida. Até onde você entra aqui, será que o meu milagre acontece? Deus olha para você, começa a moldar a tua mente, que vai chegar um dia que ela vai estar tão ensinada, que você não vai só querer o teu milagre, mas você vai gerar milagre. Meu Deus. Irmão, você é ventilador, você é turbina eólica. Porque o ventilador, ele gera um ventinho ali, faz um barulho, mas gasta uma energia furiosa. Agora Deus está nos chamando para ser crente que gera vida aonde pisa. Deus está nos chamando para ser homens e mulheres que chegam no nosso trabalho amanhã e geram vida. Deus está nos chamando para ser homens e mulheres que chegam dentro da nossa casa e geram vida. Não se moldam mais por um algoritmo mundano e terrestre, mas se molda pelas coisas do alto. Sabe, irmãos, cheia, marabaxê, cantarabaxê.
Ninguém consegue ficar do lado de gente que suga energia. É ruim. Decida hoje ser um gerador. Sabe, irmão? Ah, mas eu sou tímido, eu sou parado, eu acho que eu não sou capaz. Tira isso da tua cabeça. Deus está te dizendo que tu és filho. Deus está olhando para você. Não importa os traumas que você passou com teu pai, com a tua mãe. Não importa o que você teve em antigos relacionamentos. Não importa o que passou. Ele está olhando para mim, para você e dizendo: olha só, meus filhos, o diabo ele vem, o ladrão ele vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu venho para que tenham vida, e vida em abundância. Deus não te chamou para ser um ladrão. Deus te chamou para ser um gerador de vida. Deus não te chamou, irmão, para ser um derrotado. Jesus te chamou para vencer. Sabe, Deus fortalece a nossa fé, irmãos, para que a nossa voz profética mude atmosferas, mude territórios. Não fique preso a realidades anteriores que te fizeram mal. Volte-se para a palavra. E por isso que eu te falo, irmão, para moldar agora essa mente, tem que entrar num radical. Tu não tem como moldar a tua mente, você vindo no culto hoje e ficando daqui 2 semanas sem aparecer aqui. Por isso que eu falo, irmão, não é bobagem. Eu digo assim, gente, se vocês podem, estejam no culto de domingo, estejam no culto de quarta. Ah, pastor, mas é doído para mim. Irmãos, deixa eu te ensinar algo. O tempo que você perde de moldar a tua mente, de trazer a tua mente de volta para a presença do Senhor, pode ser um tempo muito precioso que o diabo está moldando a tua mente. Um culto pode parecer bobagem no início, mas chega um tempo que a nossa mente está tão alinhada com os céus. Olha só o que eu vou te falar. A nossa mente está tão alinhada com os céus que cada culto se torna uma verdade, uma palavra profética na nossa vida. Enquanto nós estamos com a mente moldada ainda com o mundo, algumas coisas parece que nem entra. Por quê? Porque o nosso sistema neural não recebe. Tem coisas que eu te falo e talvez a tua mente ainda está moldada no mundo, que tu não vai receber. Simplesmente teu sistema neural vai rejeitar. Algumas coisas que eu falei aqui, você vai automaticamente nem entrou. Por quê? Porque o teu cérebro já rejeitou. Agora, para mudar essa realidade, é preciso ter uma constância. E essa constância, irmão, você vai precisar fazer a primeira força. Mas eu tenho certeza que quando o Espírito começar a soprar, aí você vai se tornar um gerador. E as pessoas amam gente que gera vida. As pessoas amam ficar perto de gente que gera vida. As pessoas amam fazer alianças com gente que gera vida. Existem oportunidades para gente que gera vida. Tem coisas que você não acessou ainda porque as pessoas olharam para você. Talvez, olha só, não estou profetizando isso na tua vida e nem dizendo que é uma verdade, mas talvez algumas pessoas ainda não abriram algumas portas para você porque elas não conseguiram ver um poder de gerar em você. Mas o dia que as pessoas olharem para a tua vida e dizer: essa pessoa é um gerador de vida, essa pessoa vive as promessas, eu quero perto de mim, aí você vai entender, irmão, que muita porta de Deus vai abrir em direção à tua vida. Mas para isso você precisa decidir hoje. Para isso você precisa começar a fazer algo hoje. Para isso você precisa se mover em direção àquilo que Deus está te ensinando hoje. Isso é crescer em fé. Porque não tem como você acreditar que algo vai acontecer se você olhar para a palavra e perceber que você não está fazendo o que Deus te falou para fazer. Eu lamento em te informar, e de verdade eu falo com toda sinceridade, você não consegue acreditar que vai ser próspero o dia que você entender. Presta atenção no que eu vou te falar. Você não consegue crer que vai ser próspero, que vai prosperar, que vai crescer o dia que você entender os princípios financeiros bíblicos e não cumpri-lo. Eu estou exagerando? Não estou. Se você entender o princípio, ouvir do princípio e não cumpri-lo, eu lamento te informar, tem uma chave que não gira. Tu não consegue pensar em prosperar. Parece que a porta não abre. Você pode até se esforçar, dizer: não, é bobagem, não, Deus vai estar comigo, não, Deus vai fazer, não, Deus... Não gira, irmão, eu juro para você, não gira. Não tem como. Tem coisas que se você não decidir romper hoje na tua vida e ser radical, por isso que às vezes Deus nos chama para ser radical. E talvez hoje, irmão, Deus está chamando muita gente aqui para ser radical. Talvez Deus está te chamando hoje para fazer um reset aí.
fazer um remap nessa mente. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer para fazer esse remap na minha mente? Primeiro, você vai ter que abrir mão de muita coisa. E essa é a pior parte. Crescer, avançar e mudar a mente precisa abrir mão daquilo que te afasta do Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que existem amizades que te afastam do Senhor? Estou exagerando? Não estou. Você sabe que tem palavras que algumas pessoas elas falam ao teu coração e elas entram como flecha que te afastam do Senhor? Estou exagerando? Não estou. E essas palavras começam a se tornar uma verdade na tua mente, que você começa a ver pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Você começa a enxergar coisa onde não existe, começa a criar problema onde não há. Irmão, quanto problema a gente cria somente por coisas que a gente escuta que não é verídica, por coisas que o diabo coloca na nossa mente que não é verdade, somente porque nós não decidimos abrir mão de alguns ambientes. Nós não decidimos parar de ouvir algumas coisas. Nós não decidimos parar de assistir algumas coisas. Irmãos, olha aqui para mim. Você que assiste filme de terror ainda, tu tá lascado, irmão. Todo respeito, tu tá ferradaço. Pastor, o que tem a ver? Tem nada a ver. Irmãos, filme de terror vai te alimentar o medo em todas as áreas da vida. Você não cresce em nenhuma delas. Não, mas é bom. Claro que é bom, porque na hora que o teu cérebro está moldado para isso, olha para mim, teu cérebro está moldado para isso, você fica querendo ver o tempo inteiro. Você fica querendo assistir e assistir. Aí você diz, não tem nada a ver, assistir, o que aconteceu no final desse filme? Não, é só um filme. Não é só um filme. É uma verdade criada dentro da tua mente. São medos dentro da tua mente que você não sabe porque depois que você não rompe algumas áreas simples. Irmãos, de verdade, áreas simples que não rompem por causa de coisas que você está assistindo, narrativas que você está ouvindo. Criança, irmão, você que é pai, criança não pode ouvir e assistir filme de terror. Adolescente, porque adolescente gosta disso, né? Porque vamos assistir, o que vai acontecer? Não pode. Proíbe. Desce a vara. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabia que, volta aqui, já estou encerrando, tá? Prostituição, pornografia. Pornografia vicia mais que cocaína. Sabia disso? Pornografia vicia mais que cocaína. E é lícito. É só pegar a imundícia do celular e entrar no site errado. A pessoa fica viciada. Por quê? Viciada no quê? Qual é o vício? Dopamina. Toda vez que vê uma cena pornográfica, libera dopamina no corpo. Vício. Aí você diz assim, mas faz mal em que área da minha vida? Todas as áreas da vida. Irmão, decida na tua vida deixar algumas coisas. A fofoca, olha só, irmãos, vou falar um negócio pra vocês. A fofoca é terrível, porque o fofoqueiro molda, por isso que o nome é fofoqueiro. Sabe por quê? Porque ele molda a vida dele para falar dos outros, a fazer fofoca. Cuidado, irmão. Se você tem o hábito de falar demais, tu não é fofoqueiro, mas talvez tu fala demais. É fofoqueiro. Perde esse hábito porque se torna vício. O fofoqueiro não sabe que é, não percebe que é, porque para ele é natural falar dos outros. E às vezes está destruindo reputações, está destruindo família, está destruindo gente, porque está com essa mente podre. Vamos moldar a nossa mente? Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, irmão, que a partir de hoje o nosso algoritmo, o nosso SRAA seja moldado para quê? Sabe, irmão, começa a falar da tua família, começa a profetizar na tua casa, começa a profetizar uma viagem com a tua família, começa a profetizar um carro novo para você.
Sabe, para de ficar reclamando do teu carro que estraga e começa a profetizar um carro novo então. Meu Deus, por que você não recebe isso, crente? Sabe, para de reclamar, não, porque olha só isso aqui. Começa, coloca na tua mente, coloca no papel se precisar, irmãos. E começa a crer. Sabe, começa a moldar a tua mente a ter uma vida saudável. Meu Deus, porque pouca gente se amém. Começa a moldar a tua vida a ter uma vida saudável. Não ficar o tempo inteiro reclamando que vai morrer. Não, porque será que essa dor aqui é o quê? Não, às vezes você fez alguma coisa que deu a dor. Sabe, começa a moldar a tua mente para isso. Começa a moldar a tua mente com vida com Deus. Sabe, molda os algoritmos do teu Instagram, do teu YouTube, das tuas coisas, para ter uma pregação, para ter uma palavra, para ter um louvor, não para ter porcaria o tempo inteiro. Tu quer saber quando você está crente ou quando não está? Vai pro Instagram e olha o teu algoritmo, o que aparece para ti o tempo inteiro. Se ficar aparecendo porcaria o tempo inteiro, tem alguma coisa de porcaria dentro da tua mente. É por quê? Porque o algoritmo entendeu que você gosta de consumir aquilo. Agora começa a consumir palavra de Deus, começa a consumir um louvor, começa a consumir aquilo que é algo saudável. O ambiente ao teu redor muda, a tua família muda, o teu ânimo muda, as coisas começam a mudar. Sabe, muda agora a tua mente para uma mente de devocional. Todo dia levantar e dizer assim: pô, vou fazer meu devocional, vou ler a minha palavra, vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Irmãos, deixa eu falar um negócio. Sabe por quê que nós temos que fazer chamada de culto todo domingo, toda quarta-feira? Porque o algoritmo da tua mente ainda não aprendeu que quarta-feira é dia de culto e domingo é dia de culto. Você está entendendo? E a gente tem que o tempo inteiro falar. Se nós fôssemos pessoas que estavam com a mente moldadas ao Senhor, nós não precisávamos botar mais nenhuma chamada. E todo mundo entenderia: a minha prioridade é Cristo. E o lugar onde eu sou alimentado é no culto, é na presença do Senhor. Você está entendendo? Por que a gente tem que fazer? Porque a gente tem que competir com o mundo na tua vida. Nós temos que competir hoje com o rally. É ou não é? Quanto crente que não está aqui porque está no rally? Mas o rally é só uma vez por ano. Culto tem toda semana, todo dia. Mas essa palavra, essa atmosfera e essa presença é para quem está aqui. Você está entendendo? A gente tem que competir com o mundo o tempo inteiro para ver se a mente do crente se molda uma mente saudável. Sabe, para de chorar miséria. Sabe, começa a crer que o Senhor, se você andar em fidelidade alinhado, o Senhor vai te prosperar, vai te fazer crescer, vai te fazer avançar, que a tua casa vai prosperar, a tua casa vai crescer. Sabe, começa a pensar em alegria, irmão. Começa a sorrir mais. Tem um mercado perto. Hoje, Deus, quando eu estava falando essa palavra, tem um mercado perto da minha casa. Meu Deus, faz 5 anos e meio que eu compro lá. Eu nunca vi um sorriso da dona. A mulher é amargurada, irmão. Amargurada. Sabe por que eu passo lá? Porque quando esquece alguma coisa é o caminho de casa. Mas a mulher não abre o sorriso. Eu fiquei pensando, enquanto eu estava fazendo a palavra, como é que os clientes se sentem quando entram dentro desse lugar? Porque eu me sinto mal. É ruim. Tu sabe de quem eu estou falando? É ou não é? É péssimo, o clima é péssimo. Não precisa ficar tentando adivinhar quem é. Tu não vê um sorriso, sempre cara fechada. Irmão, começa a sorrir mais. Molda a tua mente para sorrir. Você sabia, se você sorrir, você movimenta não sei quantos músculos que te deixa mais bonito. Dá um sorriso aí, trem. Sabe, você começa a movimentar alguns músculos, você começa a ficar mais bonito. Falando em ficar bonito, irmão, ó, a minha esposa tá me cobrando, eu tenho que fazer botox. Não tem alguém que faz botox aqui nessa igreja? Eu tenho que fazer botox aqui, ó, porque eu levanto de manhã, parece que eu tenho 2 chifres assim, ó. Não posso deixar, eu tenho que fazer botox.
Jesus Cristo. Ela quer que eu dê uma repaginada. Sei não, hein? Vou ter que fazer. Eu não queria botar um corpo estranho em mim, mas vou ter que fazer. Começa a sorrir mais, irmãos. Comece a se cuidar mais. Esses dias atrás eu falei, preciso cuidar mais da minha pele. Aí o Júnior e a Chayane me abençoaram. Ele tem empresa, a Fonju, que você pega e os produtos são maravilhosos. Cara, é top demais. Você quer cuidar da tua pele aí? Irmão, fala com o Júnior depois, entra lá, segue o Instagram deles, Fonju Probióticos, né? É maravilhoso os produtos, estou usando. Se cuide, irmão, de verdade. Cuida da tua saúde. Vai dar uma caminhada. Eu falei, não, eu não quero morrer cedo. Tem um ditado que diz assim: muita gente está disposta a morrer pelos filhos, mas tu está disposto a viver por eles? Às vezes a gente diz assim: eu morro pelos meus filhos, eu morro pela minha família. Mas então viva por eles. Viva bem, cuide da tua saúde, faça o exercício. Amém? Irmão, se você fizer um exercício, gastar energia, dá até para comer bem. Eu treino para comer, irmão. A Vanessa fica me enchendo lá, tem que parar de comer. Não, se era para parar de comer, eu parava de comer e não ia para academia. Brincadeiras à parte, tem que comer saudável também. Vira pra pessoa que tá ao teu lado, vira pra 5 pessoas, dá um abraço nela, dá um sorriso bem forte. Vamos mudar isso aqui, ó. Sabe, abraça 5 pessoas aí no mínimo, em nome de Jesus. Isso, irmão, olha que sorrisos lindos. Olha só, a mente demora para programar, mas você nunca mais vai querer voltar. O dia que o Espírito Santo tomar a tua vida, ei, tem algum crente que vai entender. Você nunca mais vai querer voltar para uma mentalidade do mundo. O dia que o Espírito Santo tomar a tua vida, irmão, assumir o controle e te guiar para onde Ele quer. Leva tempo, irmão, mas vale a pena. Leva tempo, mas é gostoso. Ser moldado na presença do Senhor leva tempo, mas é maravilhoso. Teu esposo agradece, tua esposa agradece, teus filhos agradecem, teu chefe agradece, teus funcionários agradecem, teus clientes agradecem. Uma mente olhando para as coisas do alto, irmão, é maravilhoso. Eu não sei quem crê que pode levantar as mãos ao alto, mas eu quero profetizar aqui que o vento do Espírito Santo vai começar a soprar em você. Você vai começar a gerar vida por onde passar. Os teus lábios profetizarão. As pessoas verão Jesus no teu rosto. A tua mente vai mudar. Eu quero profetizar que tem gente que vai ser geradora de vida a partir de hoje. Eu não sei quem está recebendo, mas você vai começar a gerar vida. Aonde você passar com uma mentalidade alinhada com os céus, esses ambientes não serão mais o mesmo. Você vai gerar vida, irmão. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Cante!
sejam geradores a partir de hoje. Que a mente de vocês seja moldada a gerar vida. Que a mente de vocês seja moldada a vitória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabe, elimina a murmuração, elimina tudo que é ruim, irmão. Até palavras bobas que você diz, elimina. Glória a Deus. Tem alguém aqui que saiu daqui diferente? Meu Deus. 5 pessoas. Será que tem alguém que vai sair daqui diferente de verdade? Até, presta atenção. Até o teu celebrar mostra o que tem aí dentro. Se você grita de louvor ao Senhor ou não, mostra como a tua mente está moldada. A tua mente pode estar moldada a: eu não vou gritar, isso é coisa de idiota. Mas se você entendesse como funciona a linguagem dos céus, você vai entender que o teu grito é um grito de júbilo e ele muda atmosferas. Tu quer ver uma coisa sobre grito de júbilo? Nem era para pregar isso agora. Tá bom hoje, hein, cameraman? Você já percebeu que algumas pessoas dizem bem assim: tu tá estressado, vai para um lugar bem distante e dá um grito para extravasar. Aquele grito de... e parece que depois até fica um pouco mais light. Fica ou não fica, gente? Fica, por quê? Porque o teu grito tem a capacidade de criar uma vibração no mundo espiritual que muda a realidade e muda ambientes. Por isso que quando a gente diz, você pode dar um grito de júbilo, você pode dizer um amém, pode dizer um glória a Deus. Se a tua mente está moldada para isso, o teu grito muda atmosferas. Você está entendendo? Amém? Então que a partir de hoje, quando você precisar dar um grito de júbilo, sai para trás, para fora, em nome de Jesus, porque a partir de hoje você é uma mente moldada. Amém? Vamos semear na casa do Senhor. Dá um grito de júbilo quem celebra por poder semear na casa do Senhor. Viu como é que a mente muda? Você começa até a influenciar quem está do teu lado. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do teu pescoço. Escreva na tábua do seu coração. Então você terá favor e aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Quem cumpre princípios vive promessas. Princípios financeiros te levam a viver não somente bênção financeira, mas princípios financeiros te fazem viver coisas extraordinárias dentro de casa. Quando você entende o princípio do dízimo, da primícia e da oferta, uma realidade dentro da tua mente muda para sempre. De verdade, muda para sempre. Quando você entende o princípio da primícia, você entende também o princípio da honra e entregar ao Senhor em primeiro lugar. Sabe, por isso que a gente fala que a primícia, não a gente fala, mas a Bíblia diz que a primícia santifica a massa. Quando nós entregamos ao Senhor o primeiro, nós estamos santificando tudo que vem depois. Sabe, então, a primícia financeira, nós entregamos um dia do nosso trabalho. Sabe, você separa aí, divide por 30 aquilo que você ganhou e você entrega um dia do teu trabalho. E ela tem a capacidade de santificar toda a massa. O teu dízimo, irmão, ele repreende o devorador, como diz em Malaquias 3:10. E ele abre as comportas dos céus para derramar sobre a tua vida bênçãos sem medidas. Ele é a 10ª parte daquilo que você ganha líquido. E a primícia também é o que você ganha líquido, tá? E a tua oferta, irmão, é aquilo que você decide semear. Sabe, eu sou bem honesto para vocês. Deus está levantando, já levantou uma geração de homens e mulheres generosos. Sabe, que não se prendem àquilo que tem,
E por isso que eu falo, irmãos, não tem como nós termos uma mente próspera se junto nós estamos lutando contra a mediocridade. Não tem como nós crermos que vamos prosperar e avançar se nós estamos sempre lutando com: se eu der, vai me faltar, se eu entregar ao Senhor, vai faltar lá em casa. Então, irmãos, molda a tua mente em todas as áreas, reprograma a tua mente até nos princípios financeiros. E eu tenho que te falar, irmão, tu vai começar a viver coisas extraordinárias, em nome de Jesus. Aqui você pode primiciar nesse dízimo, nessa chave Pix, é a tua primícia. Nessa aqui você faz teu dízimo e a tua oferta. Aqui do lado, nessas caixas, você que traz espécie, você entrega dízimo e oferta. E aqui no meio a tua primícia. Eu quero orar contigo em nome de Jesus para abençoar. Vocês podem deixar depois, tá, Tainá, um pouco, porque as pessoas depois que eu oro, elas ainda estão fazendo. Às vezes já logo é tirado, né? Papai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a fidelidade dos seus filhos e o coração generoso de cada um. Que eles cresçam, avancem e prosperem sempre na tua presença. Papai, que o Senhor flua neles e através dele em todo o tempo. Papai, que eles escolham 30, 60, 100 por um. E que eles vão além, papai, tenham uma colheita abundante, papai. Que eles tenham para eles, mas também tenham para doar, para emprestar e para ser generosos também, para a honra e glória do teu nome. Eu creio, papai, que o Senhor tem girado a nossa mente para ser uma mente generosa e não, papai, uma mente escassa. Por isso que eu quero te pedir, Senhor Deus, que os teus filhos colham o fruto da fidelidade na tua presença, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Você pode ir semeando aí, enquanto o pessoal vai tocar um louvor aqui. Você pode trazer até a frente também. Glória a Deus, gente. Pessoal, último recadinho aqui antes de irmos embora. Quarta-feira tem culto. Nós vamos continuar a série As Chaves do Reino. E algo muito interessante é que a gente tem vivido coisas extraordinárias aqui nas quartas-feiras. E nós estamos constantemente avançando, comprando equipamento. Para quê? Para te servir melhor. Amém? Então você pode ver que hoje tem um telão aqui na casa. Nós estamos preparando a segunda salinha das crianças lá. Compramos caixas de som nesses meses atrás, junto com o telão. Então tem muita coisa que nós estamos sempre investindo. E como casa, nós sempre iremos investir. Amém? Então muitas vezes nós fizemos algumas ações. Para quê? Porque essas ações, elas dão um up nos nossos investimentos. Como é o galeto com massa. Então o que acontece? Mês que vem, no dia 23 de novembro, nós teremos galeto com massa. Por quê? Porque caixa de som, telão ainda falta 40 e poucas parcelas para pagar. Temos caixa de som, temos investimento. A ideia do pastor é trocar todas essas cadeiras estofadas do lado para essas cadeiras mais clean que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque elas são mais fáceis de empilhar. Então possivelmente daqui uns dias nós vamos trocar algumas cadeiras também. Amém? Nós vamos ter que comprar mais um ar-condicionado para o verão. Então, a gente tem muito investimento para fazer ainda. Por isso que a gente faz a ação do galeto com massa. O galeto com massa ele vai custar R$50, vai ser servido no dia 23 de novembro. E a retirada é aqui na igreja. O que eu te peço? Irmãos, você vai comer naquele dia. Eu espero que você coma naquele dia. Amém? Glória a Deus. E assim, irmão, de verdade mesmo, escuta aqui o que eu vou falar para você. Eu gostaria que todos da casa comessem galeto com massa. Se você, escuta o que eu vou te falar. Se você me disser bem assim, pastor, eu gostaria de comer o galeto com massa, mas eu não tenho R$50 para pagar. Você pode falar com nós, não precisa ter vergonha nenhuma, que você vai comer o galeto com massa de graça. Amém? Nós vamos te dar, mas vai ser 50 galeto, que seja 60, que seja 100, mas nós vamos fazer e você vai comer no dia. Amém? Você não pode comprar, a gente dá o ingresso. Mas assim, você que pode, pegue o teu. Amém? Se todo mundo pegar um ali para sua família, a gente já parte com uma quantidade bem grande de galeto com massa. Amém? Agora, você quiser correr 1 milha a mais com nós, vem